Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui para agradecer a Deus, primeiramente, por mais um dia que Ele nos concede de vida. Glória a Deus. E estamos aqui também para meditar na palavra de Deus. E eu quero lembrar você que de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, tem uma palavra de Deus aqui sempre para nos ajudar, para edificar a nossa vida, tá bom? Hoje nós vamos ler alguns versículos aqui da Bíblia. Nós temos falado nesses últimos dias sobre a importância da nossa obediência total. Não pode ser parcial, né? Ela tem que ser total. E na leitura anterior, nós falávamos que aquela pequena, digo aos olhos do homem, aos olhos humanos, aquela pequena desobediência de Saul foi chamada de rebelião. E a rebelião, diz lá o texto, é como o pecado de feitiçaria. Ou seja, aquela pequena desobediência foi considerada a mesma coisa. Quando diz é como, quer dizer é a mesma coisa, tem a mesma essência da prática da feitiçaria. E nós falávamos que a feitiçaria, claro, é algo terrível, terrível aos olhos do Senhor, mas o problema da feitiçaria não se resume somente a ser terrível aos olhos do Senhor. A feitiçaria, ela abre portas para que haja um controle maligno na vida de uma pessoa. Ou seja, a pessoa que pratica feitiçaria, ela o faz para controlar uma situação ou uma pessoa. Quando na realidade ela está enganada, ela não está no controle, ela está sendo controlada. É bem diferente, olha só. E isso é o que aconteceu com o Caim, lembra? O Senhor falou, olha, eis que o pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo, certo? Ele poderia abrir ou poderia fechar aquela porta, e ele abriu, tá? Ele abriu aquela porta, assim como com Saul. Você sabia que Saul, ele de ser um rei, que inclusive até foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Saul profetizou pelo Espírito Santo, mas esse homem, por abrir essa porta, vamos dizer, pela prática da feitiçaria, por causa da desobediência, ele abriu a porta para ser atormentado por espíritos malignos. Olha só, ele passou a ser atormentado por demônios, porque abriu essa porta. Tá? Então, quando se pratica feitiçaria, se abre a porta. E quando um cristão pratica feitiçaria? Quando? Quando ele vai lá no lugar onde pratica feitiçaria? Não. Quando ele vai cultivando pequenas desobediências, é a mesma coisa, entenderam? É a mesma coisa, olha o perigo, tá? E esse homem, Saul, esse rei, chegou a matar 85 sacerdotes, homens de Deus, juntamente com as suas famílias. Olha só, se lá atrás, alguém houvesse dito, olha, Saul chegará um dia que ele vai fazer isso, ele vai matar 85 sacerdotes com seus familiares, homens e mulheres inocentes. Talvez todo mundo diria jamais, porque esse é um homem humilde, é um homem, um rei, um grande rei, mas aconteceu. Porque quando se abre a porta, e não foi só matar, né? Mas Saul foi tomado por um espírito de inveja, por um espírito de cobiça, por um espírito, sabe, de brigas, de contendas que dominava ele. Mas ninguém imaginava que isso aconteceria, não é verdade? Então, assim, nós também temos que pensar do perigo que é abrir portas, essas portas para o mal. Porque se alguém dissesse para Caim, por exemplo, que quando ele crescesse ele ia matar o próprio irmão, ele também diria, não, eu jamais farei uma coisa dessa. Porém fez, porque quando se abre porta para o mal, se abre porta para a falta de perdão e para muitas coisas mais na vida da gente. Tá? E o mundo, o conceito que o mundo tem da vida é um conceito que não
tem o mundo, a cultura, a televisão, né? Todas essas coisas, os programas, filmes, desenhos, novelas, as músicas que se cantam, a forma que as pessoas pensam, tudo isso não condiz com a forma como Deus estabelece para a gente viver. Pelo contrário, exaltam a sexualidade descontrolada, fora do casamento, antes do casamento, a idolatria, né? A idolatria se exalta a bebida como algo que a pessoa faz para ser feliz, não é assim que o mundo vive? É ou não é? Você vê lá nos comerciais, você não vê lá uma pessoa morrendo de cirrose por causa da bebida lá no hospital. Você vê ele do lado de mulheres bonitas, em praias, em lugares bonitos, com homens fortes, musculosos, não é assim? Né? A ideia que se vende é essa, olha, você relaciona aquele produto ali com uma vida feliz, com liberdade, não é assim? É assim que as pessoas pensam. Tanto é assim que tem pessoas que ela tem até certo receio de se comprometer na igreja, porque ela pensa que ela vai perder a liberdade dela. Por quê? Porque o mundo considera a liberdade como a prática de uma vida descontrolada, quando em realidade não é assim. É o contrário. É o contrário, tá? A pessoa que vive nessas práticas, ela não tem liberdade, ela se torna escrava do pecado, escrava do que é errado, tá? Mas por quê? Porque o conceito do bem, do mal, do que é bom, do que é ruim, do certo e do errado, o homem perdeu lá atrás, quando comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque até então, antes, o conceito que ele tinha vinha de Deus. Mas a partir de então, ele veio, esse conhecimento do que é bom, do que é ruim, do bem e do mal, já veio de outras fontes que não Deus. E o homem continua, em sua maioria, vivendo assim. A maioria das pessoas vivem assim. Infelizmente, dentro da igreja, há muitas pessoas que ainda estão assim, uma grande parte, uma grande maioria, que ainda não tem esse conhecimento e esse entendimento. E você vê por toda a Bíblia que, na verdade, o que é chamado de liberdade hoje é, na verdade, escravidão. Por exemplo, olha só o que o apóstolo Paulo, em Romanos 6,16, ele disse, olha, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obedecerdes, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da desobediência ou da obediência para a justiça. Então, olha só, a quem eu obedeço, eu me torno servo, ou seja, escravo. Se eu obedeço a Deus, então é para a justiça, é para servir ao Senhor, eu me torno servo do Senhor. Agora, se eu obedeço ao pecado, eu me torno escravo do pecado, ou seja, dominado pelo pecado. E na mesma concordância, Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 2, no verso 18, ele diz, olha, porquanto, proferindo palavras jactanciosas, 2 Pedro 2,18, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade. Olha o 19, ó, prometendo-lhes liberdade. A promessa de quê? De liberdade. Quando eles mesmos são escravos, olha só, da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. A promessa é de liberdade, mas no fundo, a gente se torna escravo. Escravo, por quê? Porque aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Se Caim tivesse fechado a porta, tá, do seu querer e obedecido ao Senhor, contrariando a vontade dele, então ele não se tornaria escravo daquele desejo, aquela inveja que levou ele a matar o próprio irmão. E a mesma coisa se aplica com Saul. E a mesma coisa também se aplica na nossa vida, tá? O próprio Senhor Jesus, em concordância às palavras aqui, essas palavras, quer dizer, na verdade, Paulo
e Pedro, em concordância com o que o Senhor Jesus falou lá em João capítulo 8, lá no versículo 34, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Não há liberdade, não há liberdade fora da vontade de Deus. O que há é uma falsa promessa, uma promessa falsa de liberdade. Mas, na verdade, o que há ali é escravidão. Por isso, nós temos que viver conforme o Senhor Jesus, ele diz lá em João mesmo, no capítulo 5, verso 30, capítulo 5 de João, verso 30, ele disse: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. É assim que temos que viver. Não procurando a nossa vontade, mas a daquele que nos enviou. Vamos orar? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, louvado, bendito, exaltado seja o teu nome. Ó Deus poderoso, vem nos perdoar e nos lavar. Essas palavras que temos recebido do Senhor têm sido palavras fortes, mas necessárias para que possamos viver a vida de qualidade e a verdadeira liberdade que o Senhor tem prometido. Ó Deus poderoso, queremos a verdadeira liberdade, aquela que só existe dentro da tua vontade. Eu não quero viver segundo o conceito do bem e do mal está comprometido, que venha de outra fonte, que não o Senhor. Eu quero viver segundo o que é bom, o que é ruim, que o Senhor estabelece através da tua palavra. Aleluia. Oh, Pai, abençoa cada um dos pedidos de oração que têm sido feitos aqui. Abençoa o nosso dia, abençoa a vida de cada irmão que está acompanhando essa mensagem. Aquele que está triste, aquele que está arrependido, cura ele. Aquele que está doente, cura também, Pai. Liberta de toda a opressão maligna que aflige essa pessoa. Todo o mal saia desta vida, em nome de Jesus. Abençoa esse copo com água e abençoa a vida de cada um dos teus filhos que acompanham esta mensagem. Esse dia de hoje nos dá uma jornada abençoada. Te pedimos, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Beba da água, seja abençoado em nome de Jesus. Forte abraço e até amanhã.